Vamos começar hoje aqui, mais um podcast, esse podcast que eu falo sempre, você que nos acompanha precisa se inscrever, porque aqui, tem baitas histórias que vão inspirar você. E eu vou contar um pouco desse podcast para vocês entenderem, nós estamos em pleno domingo. Olha aqui, domingo, participando de um evento que está acontecendo no final de semana, sábado, domingo. E aí eu sempre falo aqui, quando eu escuto uma boa história, eu tenho a obrigação de trazer essa boa história para você. E aí, tenho o prazer de ter aqui, o Caio, que é um franqueado da Encontre Sua Viagem e faz um trabalho super legal, principalmente na comunidade, dando a possibilidade dessas pessoas viajarem. Afinal, tem alguma coisa melhor do que viagem? Eu não acredito que tenha, porque viajar é bom demais, então presta atenção, coloca um papel, uma caneta, porque eu tenho certeza que aqui vai sair várias ideias, insights para você aí, que já empreende, para você que quer empreender. Então, fica ligado, presta atenção que esse podcast vai ser demais. E aí, Caio? Bom? Tudo bom, Henrique? Graças a Deus, tudo bom. E você, como é que tá? Tranquilo, cara. Obrigado, tá? Ter aceito. Na verdade, eu te puxei no laço, né? Ia passear, agora no intervalo do almoço, ia conhecer o Mineirão. Ia conhecer o Mineirão, tava dentro do Uber, deu um tapinha nas costas do Uber. Falei, tem como voltar ali rapidinho, que eu tenho que participar do podcast ali que eu fui convidado. E uma oportunidade dessa a gente não pode perder, né? Obrigado pelo convite. E tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo legal aqui. Não tenho dúvida não, tá? Eu falo assim, toda vez que eu conheço uma boa história, eu tenho a obrigação, sabe, Caio, de trazer essa história para a gente compartilhar. Eu acredito muito nisso, que é a gente compartilhar, transbordar na vida das pessoas, e eu tenho certeza que você tem muito a transbordar na vida de milhares de pessoas. Fechou? Fechou. Antes, Caio, eu tenho que falar dos patrocinadores. Sem patrocinador, tu sabe, né? Nada acontece. Eu quero falar aqui, para quem nos acompanha nesse podcast, sobre uma plataforma que é parceira, do sistema de franquias, que é a Sults. Ajuda muito redes de franquias. São vários módulos que tem dentro da plataforma, desde a parte de expansão, atendimento, a parte de marketing, a parte de educação. São vários módulos. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 1.200 marcas que atuam no sistema de franquias que utilizam Sults para dar um suporte melhor. Inclusive, você utiliza, como franqueado. Eu uso. Dentre as ferramentas de mercado, eu estava procurando alguma para poder fazer um acompanhamento de vendas. E eu penso, mas por que eu estou procurando no mercado se tem lá no Sults? Exatamente. Aí tem um módulo de vendas lá que ele ajuda muito quando eu faço alguma campanha e traz os meus leads lá para passar pelo funil de venda. Já tem um funil de vendas pronto, que é só usar. É uma baita ferramenta que ajuda redes de franquias, franqueador, franqueado. E se você é franqueador, ainda não conhece, precisa conhecer, link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, fala que viu aqui no canal Henrique Mon. E tem um outro patrocinador que nos apoia muito também, que é o pessoal lá da Dots Hunters, que faz um trabalho super legal de análise de mercado, inteligência de mercado, para entender, o potencial do mercado, característica do mercado, para que a rede de franquias possa crescer. Mas crescer entendendo se ali no mercado tem viabilidade. E a Dots Hunters faz desde estudos de geomarketing a parceiros que possuem para buscar pontos comerciais. Se você também é franqueador, precisa conhecer Dots Hunters, vou deixar o link aqui na descrição. Fala também que viu aqui no canal Henrique Mol, porque eles vão te tratar super bem e tenho certeza vai talvez resolver uma grande dor que você possa ter. Caio, agora vamos conhecer melhor o Caio. Conte pra gente. Conhecer melhor o Caio. Você quer conhecer melhor o Caio? Eu vou contar desde que eu nasci. Eu me chamo Caio, tenho 32 anos, sou de São Paulo. Eu nasci em Francisco Morato, uma cidade do interior de São Paulo. Com 5 anos de idade, minha mãe mudou para São Paulo. Minha mãe, eu gosto de falar dessa história de quando ela veio para São Paulo, que é uma história muito bonita, porque a criminalidade lá estava crescendo, né? Lá na cidade que você nasceu. Que eu nasci. E eu sou o irmão mais novo de 5 irmãos, né? E meus irmãos mais velhos estavam na adolescência e minha mãe percebeu o movimento que os amigos estavam indo para um caminho não muito legal. E minha mãe falou, opa,
não tá certo isso aqui não. Eu vou tirar os meus filhos daqui, levar para uma outra cidade, para que lá eles tenham outras oportunidades, né? Então, eu vim para cá com 5 anos de idade, filho mais novo de cinco irmãos, né? E desde que viemos para cá, a gente mora na zona norte de São Paulo, na periferia, no subdistrito da Brasilândia, que é um subdistrito lá da cidade de São Paulo, da zona norte. E é composto por 42 bairros, né? Eu moro no Elisa Maria. Esse distrito. Esse distrito tem 42 bairros e eu moro no Elisa Maria lá. Que só Elisa Maria tem 200 mil pessoas morando naquele 200 mil bairro. pessoas? Exatamente. Que é uma cidade, né? 240 mil pessoas morando em um bairro, né? E é lá onde eu moro. Desde que a gente veio pra cá, né? Eu fui abençoado, eu tive a sorte. Minha mãe, ela foi mãe solo, ela cuidou dos 5 irmãos sozinha, mas eu fui abençoado de ser o mais novo. Então, quando chegou a minha vez, os meus irmãos eles tiveram que ir trabalhar muito cedo, eles não tiveram a oportunidade de estudar, né? Mas quando chegou a minha vez, os meus irmãos fizeram o papel paterno dentro de casa e eu não precisei ir para a rua para trabalhar por necessidade. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 14 anos, entregando folheto nas ruas, eu era folheteiro, né? Inclusive, se vocês estiverem passando na rua e alguém te entregar um folheto, pegue. Sim. Ajuda bastante a pessoa que está entregando. E quando eu fui para a rua para poder... para fazer dinheiro, era porque eu quis, não porque eu precisava, né? Isso foi muito bom, porque eu pude estudar, né? Então, eu terminei o ensino médio. Assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz a minha primeira faculdade, né? Fez qual faculdade? A minha primeira faculdade foi de gestão financeira. Legal. Gestão financeira. Eu falava... a minha ex-esposa, na época, ela falava assim pra mim, vamos fazer uma faculdade? Eu falava, pra quê faculdade? Ninguém da minha família fez. Ela, vamos fazer faculdade. Eu falei, do que você gosta? Eu falei, eu gosto de números. Ela, tem uma aqui legal. Ela tinha falado contabilidade. Eu falei, contabilidade? Não, é muito número. Ela, tem uma legal que é gestão financeira. Aí eu fiz essa faculdade. Na época eu lembro que foi o financiamento pelo FIES, que a gente ainda não tinha condições de pagar a faculdade, né? E foi um divisor de águas, né? Porque eu conheci o mundo dos negócios. Então, a gestão financeira, ela começa mostrando para você sobre fundamentos da administração e eu sempre fui muito CDF, né? Meio nerdzinho. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, mentira, que as grandes empresas funcionam com base em algo que aconteceu há muitos anos atrás. Sim, elas funcionam assim. Eu me apaixonei por administração. Depois eu fiz a administração em um outro momento, né? E, voltando lá quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar entregando folheto na comunidade, eu andava toda quebrada lá entregando folheto. Depois... Só falando dessa experiência sua, que eu lembrei aqui que eu também tive essa experiência, sabe? Eu lembro que uma das minhas experiências legal que você falar era assim, ó, a gente precisava de um dinheirinho para sair no final de semana e tinha uma pizzaria no bairro e aí ela precisava dos meninos, né? Para rodar o bairro distribuindo o panfleto. Lembrei que agora tô falando também, legal. Eu fazia isso, era assim, eu ganhava R$10 por dia, então eu estudava de manhã, aí ia dar meio-dia até umas 4 horas da tarde, R$10 para entregar 1000 folhetos. Feliz da vida, né? Nossa, era muito dinheiro na época, né? Aí, só que assim, eu sempre falei, eu tenho que ajudar minha mãe, então eu pegava R$5, dava pra minha mãe, e os outros R$5 eu comia no caminho de salgado. Eu comia no caminho de salgado. Aí esse meu amigo que me chamou pra entregar folheto, uma vez ele chegou lá na porta, na janela de casa, e falou, Caio, vamos ali entregar currículo? Eu falei, que é isso? Eu falei, não, vamos lá, ver se arruma um emprego e tal. Eu fui com esse meu amigo num depósito de material pra construção, né? Tinha que fazer uma provinha pra poder entrar no depósito, eu fiz a prova, passei, meu amigo não passou. Aí nesse depósito que eu conheci a minha ex-esposa, que foi minha companheira por 14 anos aí, e boa parte do que eu sou hoje foi do que eu vivi com ela. Tenho muita gratidão pelo que passamos juntos. Trabalhei nesse depósito, jovem aprendiz, 2 anos lá, fui para uma fábrica. Acabou o contrato como jovem aprendiz, fui trabalhar numa fábrica. A fábrica de cinto, ela não era minha cara. Porque lá na fábrica eu tinha que chegar 8 horas da manhã em ponto. Se eu chegasse 8h01, não entrava. E a gente saía às 17 em ponto. O cara que chegava a 8h01, ele perdia a cesta básica. Eu falava, caramba, cara, eu não quero isso pra mim. E a gente ficava o dia inteiro sem sol, dentro da fábrica, né?
Aí lá na fábrica, como eu fazia faculdade já, eu subia lá na hora do almoço com o administrativo, ficava conversando com o pessoal, né? Aí teve um amigo meu lá que falou assim, Caio, por que você não presta um concurso? Tá aberto o concurso. Eu virei pra ele e falei, o que é concurso? Eu não sabia nem o que era concurso. Ele falou, é uma prova que você faz e se você passar nessa prova, você trabalha na empresa pública. Eu falei, legal, gostei disso aí. Fiz meu primeiro concurso para a Companhia de Saneamento de São Paulo. Passei no concurso e trabalhei 12 anos dentro da Companhia de Saneamento. O que te chamou a atenção quando você buscou o concurso ali que o teu amigo te apresentou? Então, interessante que assim, eu nem sabia o que era o universo de concurso, eu não sabia nem que existiam políticas públicas, entende? Que eu sabia que na minha casa lá, quando eu abria a torneira, saía água e que chegava uma conta minha mãe pagava. Eu não sabia de infraestrutura, de como funciona uma cidade, né? E pra mim foi tudo novo, porque eu passei no concurso com 21 anos de idade, não tinha experiência nenhuma. Tava novo, né? Tava novo. Então, tanto que quando eu passei no concurso, das várias vagas que tinham, eu escolhia, que a gente brinca lá, que é a pior, que é o atendimento ao cliente, né? Só que se você tem uma empresa que tem milhões de clientes, quando você tem uma agência aberta para atender aqueles clientes, ela vira agência de reclamações, né? Então, os 4 primeiros anos da minha vida na empresa que eu trabalhei foi no atendimento, atendendo o cliente. Era difícil, cansativo, moeu meu juízo um tempo, né? Mas eu adorava. Incrível que eu adorava atender os clientes, né? E dentro da empresa, quando eu entrei na empresa, como a gente era funcionário público, o nosso salário era todo mundo sabia o salário de todo mundo, né? Tá. E eu olhei pra encarregada lá e falei, nossa, um dia eu vou ser encarregado, mas será que eu posso ser encarregado? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí eu falei, quero ser encarregado. Foi nesse momento que eu comecei a minha jornada empreendedora. Por quê? Eu descobri que eu poderia empreender em mim mesmo. Sim. Então eu mirei pro gerente lá, eu falei, eu quero ser encarregado, que é um cargo abaixo do gerente. Eu mirei no gerente e falei, o que o gerente tem, que ele é gerente? Ele tem que ter a faculdade. Então, a minha primeira faculdade foi um curso tecnólogo, não servia para ser gerente. Então, eu fiz administração. Tá. Concluí a administração, bacharel, então pronto. Quando chegar a minha vez, eu tô pronto. O que mais que o gerente faz? Gerente faz isso. Eu fui vendo o que o gerente fazia e comecei a agir, né? Eu botei o chapéu e comecei a agir como... Você entendeu, olhou objetivos e entendeu o que precisava para alcançar aquele objetivo. Exatamente. E foi em busca... disso. Legal. E eu lembro que eu comecei isso em 2018, mais ou menos. Quando eu tive esse estalo, que eu voltei a estudar, tudo e tal. Em 2019, nós tivemos um concurso interno dentro da empresa. E eu lembro que eram 110 pessoas concorrendo àquela vaga. Tinham 6 vagas e tiveram 10 finalistas. Tá. E desses 10 finalistas eu era um deles, né? E depois disso, depois que eu me tornei encarregado na empresa, aí eu passei a ver a companhia, eu já amava a companhia, o funcionamento dela como um todo, mas eu comecei a ver com um olhar de liderança, né? E eu trabalhei uns 5 anos como líder, como encarregado na companhia, na área de planejamento. Então a gente fazia tudo ligado a planejamento. A gente tem a terceira maior empresa de saneamento do mundo, né? Nós estávamos na unidade que mais faturava, que tinha o maior número de clientes. Então, a gente estava na maior, dentro da maior empresa. Né? Então, a gente estava num lugar fantástico, né? E dentro dessa minha jornada empreendedora, mesmo trabalhando na empresa de turismo, eu tive alguns negócios também que no meio do caminho eu acabei abandonando. Então, com meu irmão, eu abri uma empresa de higienização de estofados. Então, a gente teve uma empresa de higienização. Meu irmão estava desempregado. Isso você trabalhando lá. Eu trabalhando na Sabesp, sendo líder, tudo. Olhando, meu irmão estava desempregado. Eu falei para ele, vamos... Então, você sempre teve eu falo assim, um tino, vamos dizer, empreendedor aí. Empreendedor, Legal. Eu falo que eu não consigo parar de estudar.
né? Então, eu tô sempre estudando. Eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira faculdade. E eu tô sempre estudando. Não paro. Aí eu falei, esse ano eu vou parar. Aí eu comecei o inglês. Foi no ano passado, comecei o inglês. Não fui pra frente com o inglês, não sou bom com o inglês, hein? Mas não consigo parar, né? Aí nessa que eu abri a empresa com meu irmão, nós fazíamos como? Eu captava os clientes e meu irmão atendia os clientes. Meu irmão era operação, eu também fazia parte da operação, mas mais a parte administrativa, né? E como eu era funcionário público, né? Eu brinco que eu era CLT Premium, né? Que a gente tem um salário bom, um convênio bom, um VR bom, né? Uhum. Como eu era funcionário público, eu tinha mais crédito e tal, eu comprei os aparatos ali da empresa, fiquei com meu irmão um tempo e a empresa quebrou. Tá. A empresa quebrou, foi cada um pro seu lado, vendi os aparelhos, ganhamos dinheiro, mas aí a gente não continuou, né? Nesse mesmo... Sempre empreendendo. E a minha ex até fala, mas você também não para, né? Porque eu lembro que minha avó falou pra mim uma vez, ela falou assim, se você tiver uma profissão, aprenda mais 10. Uhum. Porque no dia que uma tiver em baixa, você vai ter sempre o que fazer. Aí eu falei, caramba, vó, você me viciou em trabalhar, hein? Aí eu fiz curso de eletricista no Senai, trabalhei já como eletricista autônomo, tive toda uma jornada empreendedora na empresa que eu trabalhei. E em 2023, agora vai ser porque aonde chegou a Encontre Sua Viagem na minha vida, né? Em 2023 eu já estava começando, teve o período da pandemia, a gente trabalhou muito em casa, e a gente trabalhou de home office e eu tinha dúvida se eu trabalhava em casa ou vivia na empresa. Tá. Então, eu trabalhei muito e comecei a ficar doente de tanto trabalhar, né? Tava beirando ali um burnout. Em 2023 eu falei, não quero mais isso, não quero mais trabalhar aqui, né? Mas eu preciso de alguma coisa, eu preciso de traçar um novo trajeto, um novo plano, né? E eu comecei a procurar franquias. Tá. Mas tinha em mente o quê? Não tinham em mente o quê? Tá, mas antes, só pra entender, por que franquia? Por que franquia? Porque eu queria negócios prontos. Tá. Pelas experiências que você já tinha tido ou pelo entendimento que você tinha, por exemplo, de franquia? Olha, eu acreditava, né? Eu ouvia lá na empresa o líder falar, inclusive a gente tava, ontem enquanto a gente tava no treinamento, né? Você tava usando o termo fazer o arroz com feijão bem feito, né? Uhum. E o diretor regional da empresa onde eu trabalhava, ele sempre falava isso quando nós estávamos na reunião, né? Nós precisamos inovar, sim, mas nós não podemos esquecer de fazer o arroz com feijão bem feito. Nós já é bom, né? Uhum. Nós já somos bons, então a gente precisa manter o arroz com feijão bem feito e a inovação é o plus. Sim, né? sim. E você falando isso ontem, eu lembrei, falei, caramba, realmente Uhum. Sempre foi esse pensamento que nós tínhamos lá na empresa, né? E uma coisa que ele falava também, que o pessoal falava lá, que é melhor você aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Pega essa dica, eu já vou logo avisando. Eu falo que não tem nada melhor do que isso, Nada né? melhor que aprender com o erro dos outros. E aí eu procurei franquia porque eu precisava de algo pronto, né? E na época também, a minha ex-esposa, ela tinha saído, ela era bancária, ela tinha saído do banco também, por conta da saúde da mente. E eu procurei franquias porque eu queria que ela trabalhasse com isso. Tá. Né? Aí ela falou, não, que daqui a pouco você vai fazer que nem você fez com seu irmão. Vai colocar eu pra ficar trabalhando pra você. Eu falei, não é assim, né? Mas ainda assim eu encarei. Eu fui lá e aproveitei uma Black Friday que teve lá em 2023, né? Mas por que eu escolhi o setor de turismo pra entrar, né? Você foi buscando na internet. Eu fui buscando na internet e eu joguei micro franquias. Tá, legal. Né? Aí foi até um vídeo seu que me convenceu, viu? Ah, é? É um legal. vídeo seu que ele tava assim, se você tá procurando uma franquia de baixo custo, que você tem um modelo home office, eu lembro que falava, um faturamento de até 110 mil reais por mês, eu lembro da sua fala, viu? Você precisa conhecer Encontre Sua Viagem. E eu comecei
gabaritar seus vídeos, porque você Tá. comparava as franquias, não só a sua, né? Você Sim. tinha uma série ali que você falava de franquias e tal, do mercado de franquias e não só das suas franquias em si, Aham. né? Aí eu peguei, gabaritei seus vídeos lá, eu falei, esse homem me convenceu, vou entrar, Aham. né? Aí eu entrei para Encontre Sua Viagem inicialmente como renda extra. Tá. E Né? nesse momento você continuava trabalhando lá na Sabesp. Continuava trabalhando lá na Sabesp. Ó, vocês viram que não fui eu Tá. que falei o nome da empresa, viu? Aham. Eu ainda trabalhava lá na Sabesp, né? Aham. E aí eu comecei a vender viagem pro pessoal da Sabesp. Tá. Né? Legal. O ciclo de relacionamento que você que eu tinha já ali no dia a tinha dia. isso, no dia a dia as pessoas me conheciam, as pessoas já confiavam no meu trabalho na Sabesp e passaram a confiar no meu trabalho como agente de viagem, né? Eu até brinco que eu tenho uma amiga lá na Sabesp que ela viajou recentemente comigo. E eu conversando com ela assim tal, aí falamos sobre viagem, eu falei, pode deixar que o seu agente de viagem vai acompanhar pra você. Ela, que chique, eu tenho agente de viagem, eu falei, você tem um agente de viagem. E ela me falou da viagem dela tal, fiquei acompanhando. Quando bateu o preço do voo que ela queria, eu mandei mensagem pra ela. Oi, tudo bem? Aqui é o seu agente de viagem? Uhum. Ela, eu tô adorando ter um agente de viagem, porque tem a parte operacional, que você pega lá, tem tudo, colocar o nome da galera, CPF, e ela faz isso pra família, né? Tá. E eu fiz isso pra ela. E ela falou, Caio, eu sempre fiz isso. Eu falei, é meu trabalho, eu faço pra você, Sim. né? Então, dentro da Sabesp, eu tenho clientes dentro da Sabesp que compram comigo, que antes o meu era só renda extra. Tá. Então, eu trabalhava na Sabesp, vendia pra um, vendia pra outro, eu pagava só os royalties, pagava o boleto da franquia, tudo e tal, e sempre empatando. Tá. Nunca tive lucro, ficar muito lucro disso. Naquele momento que estava no início, Naquele era momento renda no início, extra. era renda extra. Sempre foi renda extra até esse ano, né? A Sabesp entrou num momento, quando ela foi privatizada, que quando trocou o governo no estado, né? Toda troca de governo para nós era difícil, né? E quando trocou o governador do estado de São Paulo veio falando, vamos vender a Sabesp vai ser privatizada. Ela passou por um processo de desestatização, né? Isso deixou as pessoas muito ansiosas. Deixou as pessoas, no geral, muito ansiosas. E eu fui um desses acometidos pela ansiedade, né? E a ansiedade, essa incerteza, essa coisa no dia a dia, tava acabando com o meu juízo. Tá. Eu tava ficando doente. Literalmente tava ficando doente, eu tava tomando remédio, fazendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e aí a Sabesp abriu um plano de demissão voluntária, né? E eu aderi. Eu aderi ao plano e falei, o que era minha renda extra agora vai ser a minha renda, a única renda, não é mais renda extra, é renda principal, né? Deu frio na barriga? Deu um frio na barriga. Deu um frio na barriga. Mas nesse... Deu sim um frio na barriga, né? Mas uma coisa que eu falei, sempre trabalhei. Sim. Sempre trabalhei, né? E eu tô entrando num negócio, eu tô trabalhando com um negócio que eu sei que funciona. Enquanto Sua Viagem tem uma estrutura enorme, os preços são atrativos, eu consigo vender para o meu cliente barato, né? E nesse momento que eu comecei a ficar doente na Sabesp, que já não estava mais como eu estava antes, eu me reconectei com a comunidade, né? Porque assim, eu tinha 21 anos quando eu passei por um concurso público, então eu já tinha uma renda diferenciada, né? Eu passei a construir meu patrimônio com a minha esposa, compramos nosso apartamento, nosso carro, a gente saiu da comunidade. E a rotina do dia a dia não permitia a gente estar na comunidade todos os dias, né? Então eu me afastei um pouco. Foi até engraçado que uma vez eu fui encontrar uns amigos lá, né? A gente foi tomar uma cervejinha e tal. Aí na hora de sair a conta, eu paguei a conta, né? Eu falei, nossa, que barato beber aqui na Quebrada. E eu tinha esquecido que é de lá que... Foi lá que eu cresci, né? Então eu me reconectei com a comunidade e eu percebi que ali eu tinha um mercado. Tá. Ali tinha um mercado. Mas isso você teve esse start, que ali você tinha um mercado quando você virou essa chave, ou você foi nesse processo de transição entendendo que ele tinha potencial? Foi quando eu virei a chave. Tá. Foi quando eu virei a chave. Sabesp me deixando doente, eu preciso de um outro público. Nesse período de 2023 para cá, eu passei por um processo de divórcio, me separei, conheci pessoas diferentes.
Namorei uma moça poetisa, ela me apresentou apresentou um mundo que eu não conhecia e eu descobri que eu gosto muito, que são os saraus periféricos, né? Então, no sarau tem muita cultura, tem muita... Tem poesia, tem arte, tudo envolvido dentro dos saraus periféricos. Ela me apresentou e eu me apaixonei por esse mundo, né? E apaixonado por esse mundo, eu percebi, caramba, aqui tem potencial, a periferia tem potencial, né? Quando a gente olha para o mercado do turismo, em 2019 a gente bateu 240 bilhões, né, no mercado interno no turismo, e a pandemia caiu, e em 2024 já batemos 207 bilhões de novo, né? Então, poxa, o pessoal que viaja. Sim. A gente tem lá na comunidade muitas pessoas que têm parentes nordestinos que todo ano ou pegam um avião ou pegam um ônibus para ir visitar o pessoal. Esse pessoal pode comprar comigo. Eles não precisam sair daqui da comunidade para comprar. Por quê? Lá onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem uma agência de viagens que tá lá há muitos anos. Tá. Né? Que tá dentro da comunidade. Não. Tá fora? Tem que pegar um ônibus e ir pro terminal de ônibus. Tá. Então eu tô aqui no bairro do Elisa Maria. A pessoa tem que entrar no ônibus e ir lá pro terminal Cachoeirinha, que é o terminal de ônibus, onde distribui para as cidades, e fica em frente ao terminal Cachoeirinha. Tá. Né? Ou se ela quiser comprar passagem de ônibus, ela tem que pegar e ir lá pra rodoviária do Tietê ou comprar online. E hoje eu ofereço para eles lá. Tá. Eu falo, ó... Dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Legal. Dentro da comunidade. Tá, Caio, mas por que você escolheu trabalhar com o turismo? Eu não cheguei nessa parte ainda. Em setembro de 23. Em setembro de 2023, a minha sobrinha ia fazer 15 anos e meu irmão queria fazer a festa de debutante pra ela e tal. E minha sobrinha tão linda, minha sobrinha tão compreensiva, ela falou, pai, é cara essa festa aí, vamos viajar. E meu irmão falou, tá bom, vamos viajar. E eles foram pro Jalapão. Tá. Né? E a viagem pro Jalapão é linda. E é uma viagem não é barata pra gente que é de lá da comunidade, né? Emprestei o cartão de crédito pra ele parcelou lá em várias vezes. Só que eu senti falta de uma coisa. O meu irmão, ele nunca tinha viajado. Eu já tinha viajado antes, né? Então ele chegou na minha casa com muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Tá, Caio, me deram esse papel aqui, o que eu faço com isso? Né? Porque quando a gente entrega o voucher pro cliente, tá tudo lá. Tá o voo, tá... Todas as informações que ele precisa tá lá. Ele só precisa ler e interpretar. Mas uma pessoa que nunca viu aquilo não sabe interpretar aquilo. E eu já tinha viajado antes e eu traduzi tudo pra ele, né? Falei, o seu voo vai ser dia tal, você tem que estar no aeroporto 2 horas antes. Tal, tudo escrito lá. Tá. Né? Ele desse um Google, ele achava tudo aquilo, mas... ele confiou em mim, que já tinha viajado para explicar aquilo para ele. Porque se ele tivesse buscado o Google, ele teria as mesmas respostas, mas ele confiou em mim para isso. Sim. E eu fiz um trabalho de agente de viagem com o meu irmão naquele momento, que foi mostrar para ele, foi falar para ele, olha, as malas que ele tinha direito, como que ia acontecer, lendo o papel dele, né? Eu fiz até algo que... Acho que muitos dos nossos clientes fazem, né? Ele pegou o orçamento, né? Com a agência de viagem. Orçamento com voo, orçamento sem voo, né? Aí eu falei, não, deixa eu ver se eu acho um voo melhor aqui pra você. Fiz algumas pesquisas com meu irmão. Falei, não, tá compensando comprar com a agência mesmo. Aí ele foi lá e comprou a viagem dele e foi. Eu levei ele no aeroporto, mostrei pra ele como funcionava lá dentro e tal. E porque eu tava levando meu irmão pra realizar o sonho dele a primeira vez. Eu falei, caramba, legal. Eu fiquei meio chateado com a agência porque a agência devia ter dado percebido, ter tido esse feeling que era a primeira vez dele, que ele tava nervoso, que ele precisaria de mais informações, né? Aí eu falei, eu sei fazer isso, né? Aí em novembro comecei a procurar franquias, como eu tinha dito, em novembro apareceu, eu comecei a conversar com a Encontre Sua Viagem, em novembro, Black Friday. Eu falei, eu gosto de Black Friday, bora. Só fazer um gancho aqui, Caio, que eu acho que é legal demais, que assim, eu falo que muitas das vezes as pessoas querem empreender e elas não sabem o que empreender. Será que eu vou empreender em um determinado setor ou outro? E eu falo que é muito importante a gente olhar para aquilo que muitas das vezes a gente tem experiência no dia a dia e fala, pô, eu tive uma experiência com uma agência, mas pô, ela não fez o que na minha opinião deveria fazer. Eu acho que ali, né, eu falo assim, é um start, né? Ali foi cara, isso aqui, se eu ofereço um atendimento melhor, eu falo assim, um trabalho de consultoria de viagens,
quantas pessoas como o meu irmão eu poderia atender oferecendo algo que normalmente não se tem, né? É isso. E é interessante assim, que hoje o meu público, a gente vai chegar nessa parte, meu público é periférico. A minha missão é democratizar o turismo, colocar o pobre para viajar. Legal. É isso. Essa é a minha missão. Mas lá atrás eu fiz uma carteira de clientes na Sabesp, dos clientes da Sabesp. Né? E o atendimento, eu trabalhei 4 anos no atendimento, a Sabesp tem todo um conceito de jornada, da jornada do cliente, de entender, de nós termos um excelente atendimento, e eu trouxe isso para dentro da agência de viagens, né? Tanto que tem uma das minhas clientes na Sabesp que ela comprava num shopping de uma agência de viagem, e ela veio para comprar comigo, né? Eu falei, dá oportunidade para mim, fez a primeira compra comigo e tal. Aí quando ela foi viajar, eu tenho dentro do meu processo, eu vou conversando com o meu cliente, né? Tá. Então, quando ela fechou a viagem comigo, eu mandei um texto para ela, ó. Esse aqui, além dos vouchers, eu mandei um texto traduzindo o que estava no voucher, né? E eu tive uma ideia também, junto com o chat GPT, sobre mala de viagens, né? Aí eu conversando lá com o chat GPT, né? Eu escrevi lá, falei o perfil da cliente, né? E falei, me dê dicas do que levar na mala de viagem. E fiz um texto enorme pra cliente, falando, ó, leva na mala de viagem isso, aquilo outro, tal. E na hora que eu mandei aquele texto pra cliente, ela mandou pra mim assim, foi meu teste, tá? A cliente foi o teste. Legal. E ela me respondeu assim, amei, não estou me sentindo sozinha. Porque a experiência que ela teve foi a mesma que o meu irmão. Foi lá no lugar, foi super bem atendida, passou o cartão e olha seu voucher. Sim, acabou aí, né? Acabou aí, né? E para ela eu mandei um texto, né? Aí uma semana antes da viagem eu mandei mais um texto para ela. Olá meninas, nossa viagem tá chegando, não se esqueçam de A, B, C, D. E legal que nessa dica de uma mala eu botei até lá, o chat GPT me ajudou, né? Até lá, não esquece de levar cotonete. Ela, ninguém nunca lembra de colocar o cotonete na mala. Obrigado, eu lembrei, precisei, usei, né? Então, um atendimento personalizado, né? E esse atendimento personalizado era o que eu esperava pro meu irmão lá atrás, é o que eu espero quando eu procuro em algum lugar. Então, fala assim, como que eu gostaria de ser atendido? E aí eu trabalho com uma consultoria de viagem para a pessoa, né? O pessoal vem procurar voo para mim, eu faço a busca na hora, né? Deixo acompanhando os preços. Quando o preço abaixa, me liga, achei o preço que você precisava. Tá. Né? Então eu faço todo um trabalho de consultoria de viagem, né? E por que eu fui falar da minha cliente mesmo? Pela experiência. Não, o que a gente tá falando aqui é da questão, acho que assim, quando você decidiu, né, ter uma agência de viagens, porque você viu ali que, vamos dizer, quem oferecia aquele serviço não oferecia algo a mais, né? Algo Que encantasse o cliente. Isso. E você se enxergava tendo essa capacidade de encantar o cliente, oferecendo essa consultoria, esse serviço, né? Exato. Então, eu tenho meu público, eu brinco, eu falo assim, eu tenho um público A, que foi uma carteira de clientes que eu já fiz, Tá. né? Que é uma carteira de clientes que já viajam, que já conhece, que vai procurar um hotel mais chique, que vai querer traslado, que vai querer pacote completo, né? E eu enxerguei na comunidade a possibilidade de termos pacotes mais econômicos, né? Um pacote que eu pego um hotel 3 estrelas com café da manhã, bem localizado, mas que é um pouquinho mais afastado do centro comercial, que a pessoa consegue fazer aquela viagem. Sim. Né? Acompanho nas ferramentas de busca de voo, qual semana o voo tá mais barato. E eu lanço pacotes de viagem pra galera lá na comunidade com preços acessíveis. Tá. E nós temos uma ferramenta dentro da IHTL e da própria Trend na CVC, que é o financiamento. Sim. Né? Então, o que acontece muito que a galera tem um nome limpo, a galera tem um salário legal, só que não tem o cartão de crédito, né? E eles vão lá, financiam no boleto. Eu fiz dentro de uns vídeos que eu tenho nas minhas redes sociais, eu contratei uma videomaker para fazer comigo um vídeo, né? A gente fala assim, aqui é que nem a Casas Bahia, só que sem juros. Né? Então,
eu tenho uma linguagem que eu comunico com o meu público que é a linguagem da comunidade, né? Eu tava conversando ontem aqui com uma das moças que tá participando aqui na gente no curso, né? Eu falo, eu posso conversar com o meu cliente e falar, mano, como é que você tá? Uhum. Eu posso usar a gíria para falar com o meu cliente ali porque é a nossa linguagem, é o nosso dia a dia, né? E isso tem sido uma experiência incrível. Hoje eu vim, na sexta-feira eu vim pra cá, pra Belo Horizonte. Uhum. Aí eu fui fazer o meu check-in e fui fazer o check-in de uma cliente que também estava indo viajar. Uma cliente que ela já tinha viajado há muito tempo, ela tinha me procurado para ir ao Rio de Janeiro, né? Caio, eu quero passagem de ônibus. Eu falei, por que você não vai de avião? Ah, não, é caro. Eu falei, peraí, de ônibus você vai gastar... Tava no orçamento, ela tava R$240 você vai gastar de ônibus, né? E eu tenho um voo aqui de R$360. Uhum. Ela vou de avião, né? Uhum. Então, eu lembro muito que lá atrás, quando o meu amigo lá, que falou pra mim de fazer concurso, ele falou assim pra mim, por que você não faz um concurso? E eu perguntei pra ele, o que é concurso? Eu percebi que o que faltava ali era informação. Sim. Então, eu não sabia o que era concurso. Assim como muitas pessoas lá na minha comunidade que já viajam, não sabem que eles podem viajar com preços acessíveis. Né? Que aquela viagem que eles se programam para fazer aluga uma casa na praia no final do ano, é muito legal, é muito gostoso. Mas você gasta o dobro, o triplo de fazer uma viagem para o Nordeste, Sim. de andar de avião, né? Eu tenho uma cliente lá que ela fala que o sonho dela é andar de avião, né? É andar de avião. E ver que é possível e o pessoal tá indo, tá viajando, tá me marcando, eu tô muito feliz em fazer isso, eu tô feliz de verdade, né? É gratificante fazer isso, né? Claro que, como falei, eu comecei em março desse ano, né? Eu tô com a Encontro Sua Viagem desde 2023, era renda extra, então eu sabia mexer no sistema mais ou menos, sabia fazer uma cotação. E quando eu assinei o plano de emissão, o PDV lá na empresa, eu assinei no dia 28 de março, e no dia 31 eu tava na frente da ESV Vila Nova Cachoeirinha, e não era mais renda extra. Tinha que ser... É a minha renda, é a minha principal fonte de renda e é ela que tá pagando meus boletos. E eu falo assim, Caio, tem algo que eu acho que é super legal, que eu falo assim, quando a gente tem um negócio, que a gente tem um propósito muito forte, eu falo assim, quando você fala, por exemplo, em vender uma viagem, dando acesso a uma pessoa, a muitas das vezes viajar pela primeira vez de um avião, o quão gratificante é o feedback daquela pessoa. É gostoso. Eu gosto de ouvir muito rap, né? E a minha linguagem com o público é uma linguagem da comunidade, eu já falei isso algumas vezes, e tem uma das falas de um dos raps que a gente ouve, que é do Djonga, que ele fala que, assim, antigamente o enfrentamento da população periférica era fugir de bala. Hoje em dia é andar de avião. Né? Então, é mostrar para a periferia que é possível viajar, que existe, que esse espaço também é para nós. Né? Afinal de contas, a periferia move bilhões de dólares, bilhões de reais no PIB, né? No PIB nacional. Então, a gente faz o dinheiro... O meu irmão, ele trabalha com conserto de máquinas de lavar desde sempre na periferia. Ele me fala uma coisa, ele fala, Caio, o dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aqui. A galera que viaja, a galera compra, a galera... tem todo um ecossistema que funciona aqui dentro e funciona muito bem, né? E o dinheiro tá aqui. E eu tenho essa missão. Para mim é muito real. Né? Eu acho que eu vou me sentir realizado quando minha mãe criar coragem. Eu tô olhando para aquela câmera, não sei se você vai fazer esse corte, mas mãe... Eu quero muito que você vá viajar comigo, viu, mãe? Então, eu vou me sentir muito realizado. Mamãe, já vai preparando as malas, né? Já vai preparando as malas aí. A dona Silvana. Eu quero muito que ela vá viajar comigo, aí eu acho que nesse momento eu vou me sentir completamente realizado, né? Aí, Henrique, deve ter aquela pergunta, poxa, Caio,
A gente começou a conversa falando que era CLT Premium, né? Aham. VR bom, salário bom, convênio bom. E agora, como é que faz? Né? Eu tenho um baita de um desafio agora, né? E é minha única renda. Não tem Não tem plano B, Não né, tem cara? plano B. O plano B é esse, né? Então eu tava em cima do muro lá, eu joguei Uhum. o chapéu e tô indo buscar, Aham, né? aham, aham. E o que eu tenho feito para poder alcançar novos públicos, para poder vender mais viagens, né? Então, primeiro, eu passei a ter mais contato com a franquia. Então eu ligo todo dia. Os meninos que me atendem lá, Rafael, Max, acho que tem Gabriel também, eu não sei o Uhum. nome de todo mundo, né? Mas eu falo com os moços todo dia. Eu tenho Uhum. dúvida, eu ligo. Eu tenho Legal. dúvida, eu ligo. Isso é importante. Eu tenho dúvida, eu ligo e Aham. os meninos me dão total atenção, né? Faço alguns pacotes de viagem, divulgo, faço o panfleteiro, que a gente tava Tá. conversando ontem também. Converso com o meu público, né? E eu tenho parcerias locais. Então, eu tenho... Nas próximas semanas, eu não sei quando esse podcast vai pro ar, mas eu fechei uma parceria com uma influencer local que ela tem 40 mil seguidores, é uma micro-influencer, né? Mas ela tem um alcance de 600 mil visualizações por mês. A gente fechou uma parceria, Uhum. né? Então ela vai passar a divulgar e quando ela passar a divulgar, vai vir aí o boom, o estouro, Sim. né? Eu até dei uma segurada para poder lançar essa campanha, porque apesar de toda a experiência de negócios que eu tenho, ser formado em administração, ter trabalhado na área de planejamento da melhor empresa de saneamento do Brasil e da América Latina, por ter toda uma experiência de negócio, um espírito empreendedor, ainda assim a gente tem aquele medo, né, de será que eu tô pronto? Né? Eu lembro que num dos cursos que eu fiz a gente falava sobre a armadilha do conhecimento, né? Uhum. Às vezes a gente acha que a gente precisa de mais conhecimento para poder fazer. Eu preciso só de um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Eu tinha aqui um pouquinho da armadilha do conhecimento do seguinte, eu acreditava que o negócio exponenciais ia ser a chavinha, ia ser a virada, né? Eu falei, então vou guardar essa campanha lá para depois o negócio exponenciais, porque vai bombar, vai estourar, né? E dentro desse processo de trabalhar sozinho, a minha experiência que eu tive com a empresa de planejamento foi muito legal. Por quê? Primeiro, o que eu preciso fazer para funcionar? Encontre sua viagem já tem um processo que funciona muito bem, né? Mas ainda assim, quando eu tô sentado na cadeira de manhã ali, eu falo, e agora, o que eu faço? Né? Porque a gente fica com uma dúvida. Porque quando eu trabalho como CLT, a gente chega lá, senta na mesa, vem alguém dar um trabalho pra gente e a gente desenrola, né? Sim. E agora o que eu faço? Né? Então, comecei com arroz com feijão bem feito. Falar com os amigos. A primeira estratégia que eu fiz para contar pros meus contatos e clientes que eu trabalho com viagens foi os meus contatos no WhatsApp. No WhatsApp eu tenho mais de 1.000 contatos, né? Eu tô devendo pra mim mesmo que eu parei na letra B. Mas então tem muita gente ainda, tem né? muita gente ainda. Só na letra A foi quase 200 pessoas. Né? Isso que o Caio tá falando, quem tá acompanhando aqui, é super importante. Ontem até a gente falou sobre isso aqui no curso, que é explorar quem você já conhece. O ciclo de relacionamento é a forma mais fácil que tem de, vamos dizer, ver oportunidade de venda ali, né? Exato. E gera lead. Gera pessoas interessadas a todo momento. É uma galera que eu já conheço. Eu comecei com a galera da letra A. E aí, fulano, como é que você tá? Tudo bem? E eu tenho uma memória muito boa, né? De um pouco da interação que eu tive de cada um dos meus contatos. Né? Talvez não com todos, mas eu sempre gosto de saber da história das pessoas. Então eu tenho uma memória muito boa, né? Tipo, como é que tá sua esposa? Como é que tá o filho? Como é que tá... Né? Eu aprendi uma vez uma técnica de network, acho que você passou ontem pra gente, viu? Que quando fala de network, tem gente que olha com olhos do tipo, você quer conhecer a pessoa por interesse? Sim. Seja também, interessante, né? Também, a pessoa é interessante, né? O que você faz? Por que não, se surgir uma oportunidade, eu não possa lembrar de você? Sim. Né? Ou você lembrar de mim? Então, todo mundo que eu conheço sabe o que eu faço. Né? E eu procuro saber o que as pessoas fazem também.
Então, tô sempre falando pra essa galera que eu mandei a primeira mensagem, e aí, fulano, tudo bem? Ó, depois de 12 anos trabalhando na Sabesp, eu saí, agora eu tô trabalhando somente com viagens, tá aqui o meu contato, se você precisar de alguma coisa, me segue lá no Instagram pra me dar uma forcinha. E eu fiz uma mensagem básica dessa e comecei a mandar pros meus contatos. Legal. Nesses contatos já fiz vendas, dessas primeiras letras já fiz vendas. Então, tenho até letra Z pra explorar os meus primeiros clientes. Tá, o que que eu faço? Sentei aqui agora, o que que eu faço? Eu tenho um alfabeto inteiro no meu celular para chamar de cliente e falar para ele, ó, eu trabalho com isso. O que eu tenho deixado bem claro para todo mundo, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus amigos, eu trabalho com viagens. Uhum. Você tá pensando em viajar, seja lá o que você for fazer, me procura. Se eu puder te atender, eu vou te atender com certeza. Né? Se eu não puder, olha, eu não trabalho com isso. Né? Mas obrigado por ter lembrado de mim, né? E tem sido assim a parceria. Então, uma das minhas primeiras estratégias é buscar passar pela agenda de contatos. Isso foi uma delas. Uma outra estratégia que eu também fiz foi quando eu contratei a Videomaker, a gente lançou um vídeo, e foi um vídeo engraçadinho, assim, então ficou até legal. Né? E como é que era o vídeo? O vídeo eu falando assim, era você falando? Eu falando. Então aqui é o seguinte, Mendonça. Se ele filmou, aqui ele filma também, não filma? Hã? Como é que é esse? Simula esse vídeo aqui. Você falou que o vídeo é bom, pô. Tá, eu vou tentar lembrar, porque tinha um texto, né? Tinha um texto, né? Era a base do texto assim. Você acha que viajar é caro? Ou melhor, você acha que viajar é só pra quem tem grana? Vem comigo que eu vou te contar que não, né? Aí, dentro do vídeo, dentro do contexto do vídeo, eu falo sobre a agência de viagem, do nosso propósito e tal. E aí, no vídeo eu falo, aqui é que nem Casas Bahia, a gente parcela no boleto, só que sem juros. Uhum. Aí o cliente olha assim e fala, sem juros? É real que pode fazer isso? Aí, então, eu falo que viajar é possível, eu falo que a gente parcela no boleto sem juros, e no final do vídeo eu falo, me chama no WhatsApp, vamos fazer isso acontecer? E chama a pessoa pra mim falar comigo. E vamos aproveitar esse gancho, Caio, que é o seguinte. Quem tá vendo esse vídeo quer viajar, igual Casas Bahia, pagando no boleto, sem juros, consegue viajar com o Caio, não consegue? Consegue Qual que é o teu viajar telefone? comigo. Coloca o teu telefone aí, vai. Gostei disso, hein? Gostou? O telefone é o 119 8738-0921. Repetindo. 119-8738-0921. Olha aí, ó. Quem quer viajar com as melhores viagens do Brasil, do mundo, pode procurar o Caio que tu vai dar aquele atendimento especial, não vai? Atendimento personalizado. Tem essa estratégia, né? E o legal é que a experiência que eu tive lá com o planejamento, essa campanha que eu fiz com esse vídeo, ela me trouxe 17 leads. 17 leads é gente pra caramba, né? Eu já tive o primeiro aprendizado logo na primeira campanha. Porque vieram 17 leads e, apesar de ter toda a experiência de mercado, eu nunca tinha passado por um funil de vendas, né? E eu consegui, sim, e eu percebi que eu precisava filtrar os meus clientes, a gente falou sobre isso ontem, né? Uhum. Como que é mesmo o nome que usa? Qualificar os leads. Qualificar os leads. Eu precisava qualificar os leads. E quando eu fiz a primeira campanha, eu não fiz o processo de qualificação dos leads. Então, eu tive 17 leads na minha mesa. E agora, o que eu faço? Aí eu fui numa correria, atender todo mundo. Dá a mesma atenção para todo mundo? Não, dei a mesma atenção para todo mundo. Vamos fazer um gancho aqui, ó. Quem não participou da imersão Negócios Exponenciais deveria participar. Mas é o seguinte, eu vou falar de um ponto que ontem, né, nós falamos aqui na imersão, que é super importante. Entra leads, significa pessoas que levantaram a mão querendo mais informações. Aí você, muito prestativo, vai dar a mesma atenção para todo mundo. Tá errado. Afinal, o tempo é escasso. E a gente precisa entender se eu vou dar mais ou menos tempo. Então eu preciso qualificar, é como se eu estivesse peneirando. Sabe aquela peneira? Eu tenho que dar uma peneirada para saber quem faz sentido para o meu negócio com objetivo comercial e quem não faz. Exato. Senão você acaba não atendendo ninguém bem, né? Eu não atendi. E pior que assim, eu consegui fechar 3 viagens de 17 leads em uma campanha. Eu achei interessantíssimo, né?
Depois eu fui ver o mercado e eu vi pessoas falando que a margem de fechamento é de 20% a 30%, né? De quando a cada 10 leads vender para 3. Então fiquei, poxa, eu tive 17, atendi aqui meio mal ou menos e ainda assim consegui vender 3 viagens. Falei, vou repetir isso aí, mas e agora? O que eu preciso fazer para não errar de novo, né? Aí a parte de qualificar o lead, eu fui lá no Instagram, usei uma ferramentinha grátis que tem lá e coloquei um robozinho para responder os primeiros clientes para mim. Tá. Então, quando eu vou falar de viagem, dentro aqui da franquia, a gente tem um material que fala sobre a anamnese, né? A gente precisa entender o cliente... O que para ele quer, né? O que ele quer para eu ter a melhor experiência de viagem para ele. Tanto dizer se eu posso atender ele ou não, né? Mas o pontapé inicial para qualquer cliente meu, eu preciso que ele responda para mim 4 coisas. Para onde você gostaria de ir? Se você não sabe para onde, mas que tipo de viagem você gosta de fazer? Quantas pessoas vão? Né? A data mais ou menos que você quer ir e o orçamento, mais ou menos quanto você quer gastar. Então, essas 4 perguntas eu faço para o meu cliente. E nessa estratégia de qualificação de leads, eu coloquei um robozinho, no robozinho lá, quando o cliente abre a conversa comigo, para ele tem 3 perguntas. Eu quero saber mais como funciona a agência de viagem, que é uma pergunta que eu tenho muito, as pessoas me perguntam muito, como funciona a agência de viagem? Então, já coloquei a resposta. A agência de viagem funciona dessa forma, que é um espaço personalizado, que você pode vir fazer sua viagem e tal. Para a gente começar, eu preciso que você me fale quantas pessoas, quando você quer ir, qual o orçamento. Eu faço as 4 perguntas para esse cliente. Quando ele clicou lá, quero saber mais. Quero saber como funciona. Se ele clicar embaixo assim, quero um orçamento de viagem, tudo bem, posso fazer um orçamento para você. Mas primeiro me fala para onde você quer ir, quantas pessoas vão e o valor do orçamento e a data mais ou menos. E o último, ele fala, eu vi um story seu e eu quero saber mais. Tá. Oh, que bom que você viu stories, eu adorei que você viu stories, foi muito legal, né? Agora fala pra mim, pra onde você gostaria de ir. Porque a gente não costuma ler muito não quando vem aquelas mensagens automáticas, né? Mas quem realmente está interessado, lê. Sim. Quem realmente está interessado, responde. Sim. E dentro da minha comunicação com meus clientes, eles sabem que eu sou real. Então... Essa foi o meu aprendizado já no comecinho, de que eu precisava de algo ali para fazer a qualificação dos leads, e agora eu tô pronto para a próxima campanha, depois te conto aí como que foi esse negócio aí. E é o seguinte, cara, eu vou te contar um negócio. Nós tivemos ontem conhecimento bastante, e hoje ainda tem muito conhecimento, então tu vai voltar com aquele caderno lotado de informações para botar tudo em prática para faturar muito mais. É isso, eu espero muito isso aí, que eu quero voltar a ser, eu não quero voltar a ser o CLT Premium, mas eu quero os benefícios do CLT Premium, né? Não, mas eu falo assim, cara, o empreendedor, Caio, eu falo muito que quando a gente olha um empreendedor de sucesso e o outro que ainda não tem o sucesso que poderia ter, é conhecimento e vontade de fazer. Você tem vontade. A partir do momento que te dá conhecimento, você tem acordos comerciais. Então é só juntar. E mercado tu tem, né, cara? Você está falando de um mercado lá na comunidade que são mais de 200 mil pessoas dentro dessa região. 240 mil pessoas só em um bairro. E colado no bairro ali, nós temos diversos bairros, né? E esse é o meu mercado. Então, uma coisa que eu lembrei, Henrique, que eu faço um atendimento personalizado para o cliente. Né? Eu tenho a minha missão. A minha missão é democratizar o turismo. Sim. Isso está bem claro. E as pessoas perguntam, Caio, mas você é vendedor? Putz, cara, eu sou. É estranho ouvir falar nisso, né? Sim. Eu não me apresento para o cliente como um vendedor. Né? Eu apresento como eu estou resolvendo, eu estou te dando uma solução. Né? Eu descobri que viagem é bem-estar, que bem-estar é saúde, e que é possível você ter saúde e bem-estar viajando bom, bonito, barato, né? E eu tive que aprender processos de vendas, o que eu nunca tive antes. Eu não sabia, por exemplo, que existe uma venda direta e uma venda consultiva. Então, tive que entender que o nosso processo de venda é uma venda consultiva, é uma venda que o cliente não toma decisão sozinha, e não toma decisão sozinho, mas que eu preciso conversar com ele de forma que ele traga para minha decisão. Sim. Né? Olha, eu vou fechar com você ou não.
Então, eu mostro para o meu cliente as vantagens de comprar com a minha agência de viagem, né? E dentro do processo tem todo um processo de venda que leva o cliente a fechar a venda ou não. E foi interessante, eu tive que começar, eu falei para você que eu sou nerd, né? Então, eu tive que aprender a estudar vendas para saber também qual cliente eu paro de dar atenção, qual eu descarto, qual cara que... eu não vou mais investir tempo nele. Isso foi mais um dos conhecimentos que eu fui buscar, que eu acho que é uma dica legal aí pra galera, que é conhecer processos de vendas para você não ficar amarrado no cliente que só é curioso. Sim, né? sim. E aquele potencial cliente foi o que a gente falou ontem, né? Foi o que você falou ontem, né? Dar mais atenção pro cliente que tá querendo fechar. Porque eu percebi que naqueles meus primeiros 17 leads, eu tive clientes que fechariam se eu tivesse dado mais atenção para eles. Isso é muito importante, porque quem acompanha aqui, eu falo, muitas vezes a gente quer dar tempo para todo mundo e acaba não dando tempo para quem realmente tem o potencial para dentro do teu negócio. Então, é entender bem... Cada negócio, você precisa entender qual é o teu público. Exato. Mas eu vendo para todo mundo. Tudo bem que você pode vender para todo mundo, mas eu preciso ter esforço para um público específico, porque é nesse público que eu vou me tornar especialista, vou ter identificação com ele. É isso. E eu tenho feito isso lá na quebrada. Isso tem funcionado muito bem. Cara, legal demais. E fala uma coisa, aqui a gente já está chegando nos finais, Caio. Eu queria que você falasse um pouco como que você cria, porque quando você vai para a comunidade, muitas das vezes, você comentou, as pessoas acreditam que não seria possível viajar de avião, por exemplo, de fazer uma viagem para o Nordeste, porque ela olha para uma questão financeira. Como é que você faz essa educação, mostrando para as pessoas que sim, é possível, dá para viajar, pagando barato, criando facilidades? Como é que você cria essas estratégias lá para educar essas pessoas? É legal porque, assim, eu passei pelo que a galera passa, de não ter crédito, de não ter dinheiro, de ter um salário baixo e tal, e querer fazer as coisas, né? E eu falo para as pessoas que é possível quando eu mostro os valores. Então, quando a pessoa pega um pacote de viagem que já está em baixa temporada, num momento quente, que ela tirou férias, né? E ela pega um pacote de viagem, ela vê que ela pode parcelar em 12 vezes de R$100 por pessoa, que ela consegue um pacote com voo e hospedagem de 5 dias a R$1.200, Caio, você fatura pouco com R$1.200. Pô, mas eu vou vender muitos R$1.200, né? Quando eu mostro para o cliente que nós temos pacotes que cabe ele ir, né? Ele olha assim e fala, nossa, tá barato. Aí ele acaba pegando e na família. Então eu uso a estratégia de mostrar para o cliente que por pessoa realmente é barato. Então você pegar lá o pacote inteiro, R$4.000. Aí você divide em 12 vezes para 2 pessoas, falar, o valor do pacote é isso. Sim. Teve uma cliente minha que ela falou assim, vê pra mim uma viagem, tudo, tal, vou sair de férias, que não sei o que e tal. E ela ia viajar sozinha. Aí eu falei pra ela, você já pensou em ir pra Porto Seguro? Ela, legal isso aí. Aí eu mandei o orçamento pra ela, tudo, tal. E ficou muito barato o orçamento dela. Ficou menos de R$2.000, ficou 1.600 e pouquinho. Aí, conversando... Isso com passagem aérea? Passagem aérea e hospedagem. Tá. Ela tinha mandado pra mim um recorte um print de um aplicativo da Decolar. Então, ela mandou pra mim um print da Decolar. Aí eu falei, bom, já sei quanto ela quer gastar aqui. Com esse valor que ela mandou pra mim, eu consigo um pacote completo pra ela, né? Então, ela mostrou lá o pacote de R$2.000. Eu falei, aqui voo e hotel, tá dando isso, eu vou colocar traslado. Traslado em Porto Seguro é baratinho, porque é pertinho, coloquei traslado. Aí eu falei pra ela, tá sobrando dinheiro aqui, hein? Do orçamento que ela tinha. Por isso a importância de saber qual que é o orçamento. Sim. Né? Coloquei um passeio, né? Aí eu mandei pra ela. Sabe aquele print que você mandou pra mim? Com aquele valor você consegue voo e de volta, voo direto. Quando você chegar lá, vai ter um cara com uma plaquinha aqui, com seu nome, esperando você chegar, né? Vai colocar você no carro, vai levar pra porta do hotel. Lá no hotel, você vai chegar, vai ser bem recebida, vai se hospedar, no outro dia tem café da manhã te esperando, pro cliente das vantagens de viajar, né?
E no segundo dia de viagem, vai um carro lá na porta te pegar, vai te levar num passeio, você vai viajar, você vai passear de barco por Porto Seguro, vai conhecer a cidade que eu tinha colocado lá no passeio, era para... Arraial? Arraial não, a outra, depois de Arraial. Prato. Trancoso. Trancoso. É. Então você vai fazer um passeio de barco, vai conhecer Trancoso. E assim, é um passeio muito gostoso, delicioso. Quando eu fui para Porto Seguro, eu não fiz esse passeio porque eu não trabalhava com viagens ainda, né? E o passeio para ela é um passeio completo, só que em baixa temporada. Como é baixa temporada, setembro, setembro, outubro, como é baixa temporada, o preço tá menor. Sim. Então, são essas coisas, são esses detalhes que eu consigo dividir com os meus clientes, né? Aí tem um cliente meu que vem procurar, fala, olha, eu quero fazer uma viagem no final do ano, no resort, com tudo incluso e tal. E ele pode sonhar, sim, ele tem todo esse direito, mas eu sei que esse pacote ele não vai conseguir realizar o sonho, porque o pacote é caro, né? É caro pra ele, né? Aí eu brinco com ele e falo, não compensa não. Ele fala assim, como não compensa? Eu falo, não compensa por quê? Quando você quer conhecer uma cidade, aí você foi lá, pagou todas as refeições do hotel. Aí você foi pra praia, você vai sair da praia, vai no hotel almoçar e voltar pra praia. Compensa você pegar uma hospedagem com café da manhã caprichado. Você faz aquele café da manhã, você acorda cedo e já vai ter um monte de comida lá te esperando. Come bastante. Aí você vai pra praia, vai visitar. E eu mostro pro cliente que é possível. E eu mostro pro cliente como que funciona. Porque ele não sabe que funciona assim. Sim. Né? Eu falo, funciona desse jeito, ó. Só de explicar como funciona, vende pra caramba. Eu falo só de mostrar aquilo que você tem já vai atrair, né? Já é uma estratégia de marketing. Muito bom, Caio, muito bom. Aí é o seguinte, nós temos uma missão aqui, Caio, e essa missão, sabe qual é? É impactar a vida das pessoas no sentido de construirmos um país melhor através do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso, porque não é os políticos, são os empreendedores que um dia decidiram ter um negócio, gerar emprego, movimentar a economia, levar melhores serviços, melhores produtos, que vai fazer com que esse nosso Brasil seja um país melhor. E eu falo que o brasileiro, o segundo maior sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. Só perde, primeiro sonho é viajar pelo Brasil, não poderia ser diferente, né? Só perde para viajar. E aí o brasileiro, eu falo, nós não fomos educados a empreender. Então bate aquele frio na barriga, como bateu em você, né? E aí as pessoas ficam com medo. Será que vai, não vai? Ou muitas vezes, eu preciso de mais conhecimento. Eu queria que você, olhando para essa câmera, né, mandasse uma mensagem para essas pessoas que muitas das vezes têm um sonho, mas estão paralisadas, sabe? Paralisou e aí não vai, mas também não consegue gerar resultados diferentes daquilo que ela tem. Manda uma mensagem para elas. Uma vez eu ouvi uma mensagem que fez muito sentido na minha cabeça quando eu ouvi. Deixa eu ver se eu lembro o nome do moço. Acho que foi Fábio Flores, que eu ouvi falando, não sei se é dele a frase. Mas ele fala que melhor do que perfeito é aquilo que é feito, né? Então, às vezes a gente tá esperando um momento perfeito para começar a empreender, às vezes eu tô esperando o melhor equipamento, a melhor marca, a melhor estrutura. E às vezes eu preciso entender que a melhor parte do negócio que eu estou abrindo sou eu. Sim. Entendeu? Então, com as ferramentas que eu tinha, eu comecei. E com as ferramentas que eu tinha, eu comecei, eu já tenho um novo aprendizado, e aí a gente volta para aquele ponto. Melhor do que perfeito é aquilo que é feito, e o que está sendo feito hoje é... Eu estou dando o meu melhor dentro das minhas possibilidades, para antes que eu tenha melhores oportunidades de ser melhor ainda. Então, o momento é agora. Se você quer empreender, o momento é agora, porque pode ser que daqui a uns anos você olhe pro espelho, olhe para você e fale, caramba, eu podia ter começado lá atrás. Sim. Né? Eu poderia ter começado lá atrás. Né? E às vezes o lá atrás é hoje. Sim. Né? E é isso. É isso que eu penso, Henrique. Show de bola. Muito bom. Essa é uma mensagem, cara, que eu falo que é igual academia, né? A gente sempre fica adiando, né? Mas qual que é o melhor dia? O melhor dia para começar é hoje. Então comece, porque lá na frente tu vai agradecer
com relação aos resultados, né, que é alcançar. Show de bola. Gostou do bate-papo aqui? Nossa, eu tava aqui nervoso. Com a mão Tá nervoso? Mas Nossa, nervoso não tá aparecendo não, cara. Tal. Tu fala bem pra caramba. Mas que é Henrique não, né? Ó, é o seguinte, cara. Obrigado demais, tá? Por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. De Obrigado compartilhar mesmo. essa história. E eu falo que, né, a sua história, tenho certeza, impactou muitas pessoas. E continue nessa missão, cara. Continue nessa missão, porque a missão, ela é forte. Né? Quantas pessoas podem viajar impactando, e eu falo, criar memórias positivas. Exato. Esse é o nosso objetivo através da Encontre Sua Viagem. Vamos juntos. E é isso. Por isso eu disse a você que precisa se inscrever, precisa acompanhar, porque essa é a nossa missão. Ó, hoje é um domingo, eu aqui no meio de uma imersão que nós estamos realizando, na hora que eu encontrei com o Caio, falei, cara, a gente precisa lá gravar, porque essa é a missão nossa, trazer conteúdo de qualidade para você. Então lembre, se inscreva aqui no canal, ative o sino, nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, porque sempre tem histórias boas como o do Caio para você aí. Então, continua por aqui.